Bom dia, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Uma excelente quinta-feira a todos, um excelente dia. Que nós possamos fazer desse dia um dia bem produtivo de estudo, certo? Para iniciar o nosso dia, vamos fazer aquela nossa oraçãozinha de rotina, né? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo, por estarmos bem e por estarmos com saúde, certo? Então vamos lá? Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém. Então, vamos para os estudos? Hoje nós vamos trabalhar duas disciplinas. A disciplina de português, que será a nossa primeira aula de revisão sobre sinais de pontuação. E vamos também trabalhar a disciplina de história, certo? Segunda-feira a gente estudou alguns sinais de pontuação, certo? Como o ponto final. Quando é que eu uso o ponto final? Eu sempre vou estar usando o ponto final quando ele indicar o final de uma frase, certo? Ao final de uma frase afirmativa, eu uso o ponto final. Também vimos a vírgula, certo? Quando é que eu uso a vírgula? A vírgula, ela é usada para dar uma pequena pausa na leitura, certo? Então, mas existem casos que a vírgula também vão aparecer, casos específicos, para separar nome do local e da data, como no nome da escola, em endereços, para separar o nome da rua do número da casa, em sequência, para separar nomes, como eu dei o exemplo. Se a mãe mandou você ir lá na feira comprar banana, laranja, maçã, tangerina, limão. Nessa sequência, após cada palavrinha, você faz o uso da vírgula, certo? E também em separação de explicações. Por exemplo, Maria vai à casa da sua avó. Então, eu estou explicando o que Maria vai fazer, por isso faço o uso da vírgula, certo? A gente também viu que também existe o ponto e vírgula, certo? Eles dois juntinhos, certo? E quando é que eu uso o ponto e vírgula? Ele equivale a uma pausa maior do que a vírgula, certo? E ele é usado quando justamente eu quero dar essa pausa maior que a vírgula não me permite. Também estudamos o ponto de exclamação, não foi? Quando é que eu posso estar utilizando esse ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele serve para ser utilizado ao final de frases exclamativas, certo? Que indicam surpresa, admiração, desejo. Por exemplo, eu digo, bom dia, turma. É um desejo que vocês tenham um bom dia. Então, eu faço o uso da exclamação, certo? Também vimos o ponto de interrogação, certo? E o ponto de interrogação, ele é utilizado quando eu estou fazendo uma pergunta. Por exemplo, quem corrigiu as atividades de casa? Eu uso a interrogação, certo? Também vimos os dois pontos, certo? Que ele é usado para indicar tanto que alguém vai falar, sempre no texto, quando alguém vai falar, utiliza-se dois pontos, certo? Por exemplo, tem assim, ela falou, dois pontos, Maria falou, dois pontos. Também para fazer uma enumeração, certo? Por exemplo,
Maria foi à feira comprar, 2 pontos, banana, laranja, maçã. Então, eu estou enumerando uma sequência de frutas. Então, eu também uso os 2 pontos. Também uso quando eu vou dar uma explicação, certo? Tipo, esta caneta é minha preferida. 2 pontos. Porque ela é delicada e bonita. Então, eu estou dando uma explicação porque que esta caneta é minha caneta preferida. Também vimos os parênteses, certo? E quando é que eu uso parênteses? Eu uso o parênteses para separar uma palavra ou uma frase do restante do grupo de palavras ou de textos que eu tenho. Às vezes, a gente encontra algumas siglas em alguns textos. Por exemplo, A, B, N, T. Aí, eu disse ABNT e vou usar ABNT no resto do meu texto. Só que para que isso aconteça, eu preciso deixar o meu leitor claro do que significa ABNT. Então, entre parênteses, eu coloco Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que todo mundo possa saber o que significa a sigla ABNT. É um exemplo de como usar o parênteses. Quando é que eu posso usar também? Estudamos as reticências, certo? E quando é que eu uso as reticências? Eu uso as reticências para indicar uma interrupção na minha fala. Possa ser que por algum esquecimento ou possa ser que eu queira dar esta pausa. Por exemplo, não vou ao cinema pois 3 pontinhos. Não vou ao cinema pois... Por quê? Eu não quis dizer o restante da minha frase. Esqueci de falar ou então ainda vou arrumar uma desculpa para dar para minha colega dizer ela que eu não vou para o cinema. Uso as reticências. Também vimos o nosso amigo travessão, certo? Que ele é usado antes da fala de alguém no texto. Sempre quando alguém vai falar no texto, aparece. Ela falou, travessão, aí tem. Maria vai ao cinema hoje? Aí alguém vai falar de novo, aí aparece. Não, Maria só vai ao cinema amanhã. E também usamos o travessão para separar as falas dos personagens no texto. Também estudamos, por último, as aspas, certo? Que as aspas, elas são utilizadas para destacar uma determinada palavra no texto ou para citar uma frase que alguém disse, tipo, tia sempre usa a frase do dia, só que essas frases do dia não sou eu que crio, foi alguém que criou. Então, eu coloco as aspas para identificar que aquela frase eu peguei de alguém. E também para indicar o que alguém pensa ou fala, certo? Então, tudo que a gente viu sobre sinais de pontuação foram esses sinais: ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, 2 pontos, parênteses, reticências, travessão e aspas. E com essa revisão, deixo para vocês uma atividade de casa bem simples que vai ser no caderno, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, que será apenas 4 questõezinhas que vocês vão estar copiando e respondendo no caderno. E que a primeira questão diz o seguinte: relacione corretamente os sinais à sua utilização. Aí tem assim. Aí tem um ponto. Então, isso significa que o número 1 corresponde ao sinal de pontuação, ponto. Aí tem os quadradinhos. Indica o final de uma frase exclamativa. Quem é que indica uma
para o final de uma frase exclamativa? É o meu ponto de exclamação. Quem é que indica o final de uma frase? É o meu ponto final. Serve para introduzir uma fala. Quando eu estou introduzindo uma fala, eu uso o travessão. É uma pequena pausa separando palavras e frases. É a nossa amiga vírgula. É usado no final de uma frase interrogativa a nossa interrogação. Vocês vão fazer essa correspondência. Leia as palavras, as frases e escreva os sinais de pontuação. Tem algumas frases aí e vocês vão estar empregando os sinais de pontuação que serão necessários, certo? Aí tem o menino falou. O menino falou. Se alguém falou, eu vou usar 2 pontos. Hoje iremos ao cinema. Então, para introduzir uma fala, eu uso o travessão. Hoje iremos ao cinema, final de frase afirmativa, uso o ponto final. E assim sucessivamente nas outras questões. Terceira questão, de acordo com as frases, complete as frases de acordo com os sinais de pontuação. Para indicar o fim de uma frase, usamos o quê? Qual é o sinal de pontuação que eu uso para indicar o final de uma frase? Não é o meu ponto final? Aí vocês vão colocar ponto final. Indica uma pausa maior do que a da. Quem é que indica uma pausa maior na leitura? É o ponto e vírgula, e assim sucessivamente. Por último, na nossa quarta questão, diz o seguinte: crie 5 frases utilizando pelo menos 5 sinais de pontuação diferentes. Eu quero que vocês criem frases com pelo menos 5 sinais de pontuação diferentes. Por exemplo, uma que utilize ponto, outra que utilize interrogação, outra que utilize exclamação, ou que utilize ponto e vírgula, que utilize vírgula, que utilize reticências, 2 pontos, aí vai ficar a critério de vocês, certo? Então a atividade é essa, só simples, bem simplesinhas. Beijos e vamos para a nossa segunda aula de história.